Vamos ver se agora vai. Silvia, que bom que você voltou, Silvia. A gente está com um probleminha que a Kelly não estava nos encontrando. Vamos ver se agora ela nos acha. Aqui, agora sim, tá a minha convidada aqui. Luciana Steffen, me dando o prazer da sua companhia nessa tarde. Olá! Tudo bem, Paty? Tudo! Estamos sendo agraciados com a presença de Luciana Steffen hoje. Eu Uau! vi, essa live já começou bem, né? Começou bem. Muito bem, gente. Assim, ó, quem até para vocês entenderem por que alguém fala sobre educação financeira, trouxe alguém que fala sobre carreira. O que uma coisa tem a ver com outra? Eu acho que assim, ó, é, uma dos mitos da educação financeira é que o educador faz com que você viva na pobreza, que você gaste. Ai, meu Deus, não vai me deixar comprar as coisas que eu gosto. Num primeiro momento, você vai ter que sim, vai ter que enxugar esses seus gastos, vai ter que. Custos é que nem unha, né? A gente precisa estar cortando sempre. Então, assim, num primeiro momento você vai enxugar os seus gastos, num primeiro momento você vai adequar as suas despesas, a sua renda, mas 80% do trabalho do educador financeiro é justamente de fazer ganhar mais, você investir para ganhar, você aumentar a sua empregabilidade, você empreender. Quando você empreende, o céu é o limite. Então, nada melhor do que trazer essa fantástica coach de carreira que eu amo de paixão. Não vejo a hora ou dela vir para o Sul ou ir para São Paulo para a gente fazer um bate-papo ao vivo. Se Deus quiser, já vai ser uma outra época e a gente vai poder se abraçar, se beijar, nada dessa coisa de cotovelo e pé. Tá muito chato isso de cotovelo e pé, né? Me recuso. Eu digo, eu, dá um oi, né? Mas, É, enfim, aquela coisa assim, a gente tem uma admiração uma pelo trabalho da outra, a gente se convida, a gente se conversa, tudo, e eu acho que nós podemos contribuir muito, né? Trazer muita informação para as pessoas que estão numa situação de até de dúvida, né? O que fazer, como eu fazer, o que eu faço agora na minha vida. E pensar em carreira é uma coisa fantástica. Temos a Késia, olha só, mas hoje esse muito bem negócio frequentado. tá muito bem frequentado mesmo. Falta Gustavo Cerbasi aparecer para ver as dicas. Colocar Mercúrio, só assim, né? A nata. Só a nata. Mas, querida, eu realmente, assim, feliz, né, que você tenha vindo. Eu acho que a gente vai ter muito o que conversar. E o que que eu gostaria, assim, essa live é tua, tá? Eu quero dicas de como esse pessoal pode, é, como é que eles podem usar os recursos que eles têm para melhorar a sua empregabilidade, para focar na sua carreira, porque são duas coisas diferentes, né? Tu podia explicar para nós, porque eu, pelo menos, me corrija. Empregabilidade, eu acho que é quando você é desejado, né? É quando as, as, as empresas, assim, elas sabem de ti. O teu concorrente, a empresa concorrente, ela sabe que tu está lá dentro, né? Dentro da concorrência, e ela quer dar um jeito de te levar, porque ela sabe que tu vai agregar, que tu vai dar resultado. E a carreira já é aquela condução para que tu alcance determinado nível, determinado posto, determinado cargo, para que são todas aquelas coisas que tu precisa organizar. Estou certa ou estou errada? Tá certo, Paty. Bom, primeiro deixa eu te agradecer a oportunidade de estar aqui.
muito legal a gente ter mais esse bate-papo, né? Mandar um oi aqui para o Luciano, que ele é culpado, né, pelo nosso encontro, foi através dele Sim. que a gente se conheceu, e ele foi uma das pessoas que me introduziu no universo das lives, porque eu morria de vergonha de fazer, não queria, e ele ficava insistindo, e agora, tá vendo, né, Luciano? Eu já sou, assim, a doida das lives, né? Estou em todas. Mas respondendo a sua pergunta, Paty, vai bem assim no sentido que você falou. Porque quando a gente fala de carreira, pode ser o que eu já trilhei, então envolve o meu passado, e envolve também o meu planejamento, é mais concreto e está relacionado ao que eu realmente fiz, efetivamente fiz. Quando eu penso em empregabilidade, está muito relacionado à minha marca pessoal. É esse assédio, esse desejo que o mercado tem. Uhum. É eu me fazer notada, eu manter a minha marca mesmo, me manter interessante, porque mesmo estando em outra organização, em outros projetos, eu sei que se eu quiser, eu tenho aquele planinho B, muitas vezes até um plano C. Então, eu escolho ser empregável e assim eu consigo conduzir muito bem a minha carreira. E é isso que todo profissional deveria, mas nem sempre ele tem essa propriedade sobre a carreira dele. Acaba delegando para a empresa e deixa acontecer. Ah, trabalhei 10, 15 anos, nunca fui promovido. Mas peraí, você cavou uma promoção? O que que você fez para conquistar? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa carreira é nossa responsabilidade. A empresa pode ter um planinho de carreira, pode até funcionar, mas não delegue para outra pessoa aquilo que é o seu interesse. A empresa tem os interesses dela e a empresa não é malvada por isso, não. Tem que ter mesmo. Pouquíssimas Sim. são filantropia, né? Eu me lembro, eu tinha um professor de TGA na faculdade, Uhum. mas ele assim, ele estava dando aula de TGA por acidente. O negócio dele era RH, o negócio dele era desenvolvimento de pessoas, não sei o quê. Nós estamos falando lá de 1900 e... Não, em 2000 que eu comecei a estudar administração. E eu me lembro de justamente essa tua fala. A sua carreira é a sua responsabilidade. E ele trouxe um artigo do Max Geringer, Uhum. do, da Você SA, que ele tinha as últimas páginas, tinha uma última página ali, era tipo o veríssimo da Zero Hora, né? Era o Max ali da Você SA. E eu me lembro que o assunto da aula foi esse. A sua carreira é a sua responsabilidade. Fazem 20 anos, Kerly, e as pessoas ainda não entenderam. Ele era um visionário, porque naquela época não se falava sobre isso, né? Ainda existia aquele resquício de preciso de uma empresa que me contrate onde eu quero morrer. Gente, a gente evoluiu Uhum. muito em 2 décadas, mas nem todo mundo conseguiu evoluir na mesma velocidade. Então, às vezes, a gente precisa daquele clique, da viradinha de chave, Paty. É. E eu vejo assim, ó, que neste momento nós estamos passando por uma situação onde a evolução é obrigatória, tu não tem mais o que fazer, tu precisa te reinventar. Aquela história de daqui a 5 anos, eu me lembro, eu e o Luciano numa capacitação solidária, nós falamos, né? Ele me convidou para falar sobre os desafios. Luciano, vamos ter que refazer esse negócio. Nós estávamos falando sobre os desafios dos profissionais agora nos próximos anos, onde a gente falou sobre a automação, sobre as oportunidades, sobre um monte de coisa, e que aquilo ficou tão distante, tão, sei lá, tão diferente, me parece assim, que foi em outra vida, em outro planeta que eu falei sobre aquilo, porque as coisas se transformaram num momento tão tão imediato, assim, não teve. Foi uma puxada de tapete do universo. Foi isso que aconteceu com a gente, né? E isso realmente, assim, ó, e agora me fez pensar, tudo que eu havia preparado, eu vou ter que refazer a palestra, porque tudo que eu tinha preparado, assim, ó, como vão ser os profissionais do futuro, acabou, não tem mais, eu vou ter que fazer tudo de novo. O que que a gente pode, como é que a gente pode começar a pensar na nossa carreira? Vamos pensar na carreira um pouquinho, vamos falar um pouquinho de carreira. O que que tu tem para nos ensinar? O que que as pessoas podem fazer hoje para para começar a seguir, a fazer a coisa certa? Eu acho que esse é o grande lance. O que que eu posso fazer hoje? Uma coisa que não demande muitos
investimentos, muito tempo, muita coisa, mas que eu já comece a pensar na minha carreira, em estruturar a minha carreira e fazer com que ah, eu tenha um norte. Eu acho que a gente precisa de norte, né? Exatamente. O primeiro passo, ele é muito simples. Eu preciso saber onde eu quero chegar. Infelizmente, nem todo mundo tem essa consciência. As pessoas, é aquilo, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. A gente repete incessantemente essa frase e parece que para muita gente a ficha ainda não caiu. Você tem que saber, você precisa entender que cadeira que você quer ocupar na empresa que você trabalha. Ou será que você realmente quer ficar nessa empresa? Tem tanta gente que sonha em empreender e fica delegando para um futuro distante, quando eu estiver quase me aposentando. Por quê? Por que que a gente tem que adiar o tempo todo? Muitos profissionais incríveis que muitas vezes têm projetos, mas eu preciso aprender mais, aprender mais. O conhecimento ele é necessário, a gente vai aprender a vida toda. Mas a partir de qual momento que você vai deixar de ser só um consumidor de conteúdo e vai se enxergar também como um fornecedor de conteúdo? Então a gente precisa ter isso planejado, estruturado, tem que desenhar no papel. Tá, o que que eu quero? Onde eu quero chegar? Eu quero ser empreendedor? Eu quero ser o CEO de uma empresa? Ou eu não quero nada disso? O que que eu preciso? Porque aí a gente consegue ir voltando, a gente olha para o futuro, faz essa ponte, se imagina, entende, espera aí, mas será que eu realmente quero? É porque eu quero ou é porque todo mundo fala que é legal? Será que foi meu pai e minha mãe que me ensinaram desde pequenininha que eu tinha que seguir esse caminho? Então a gente Uhum. precisa se conhecer. Eu bato muito na tecla do autoconhecimento, porque sem autoconhecimento você não sabe onde você quer chegar. E depois que você entendeu onde você quer chegar, aí eu posso olhar um pouquinho para fora. Peraí, mas os profissionais que já chegaram lá, qual foi o caminho que eles trilharam? Será que esse caminho serve para mim? Eu tenho características em comum? O que que eles estudaram? Fizeram intercâmbio? Falam idiomas? Quais cursos? Quais as instituições? Então, você começa a desenhar tudo isso. A ideia do coach é justamente essa: é você tirar. Primeiro, você ter ideias, ter sonhos, a gente entra nesse Uhum. universo um pouco mais subjetivo, e depois, ok, já sabe onde quer? Vamos então desenhar tudo isso, vamos estruturar? Qual o passo a passo? Aí você consegue entender que empresa faz sentido para você, quais são os seus valores, se os seus valores são coerentes com os valores da empresa que você gostaria de entrar, qual o seu propósito no coach. A gente busca também um propósito, porque gente, que graça tem, vir para cá, trabalhar, ganhar dinheiro, paga boleto. Trabalha, ganha dinheiro, paga boleto. Não dá, a vida precisa ser mais do que isso. O seu propósito pode até ser ganhar muito dinheiro, tá tudo bem. Você não precisa ter um propósito que necessariamente é para ajudar a humanidade, mas que Sim. ele seja um propósito que você tem consciência. E hoje em dia falta reflexão, falta planejamento. Tá muito no deixa a vida me levar. E a gente percebeu que a vida não tá levando para um caminho tão interessante assim, né, Paty? É, esse é um detalhe muito importante. Bom, deixa eu fazer algumas considerações aqui. Kerly convidada para um almoço online na segunda-feira. Ui! Olha só. Luciano Steffen não perde tempo. Esse homem não perde tempo. É. Tá? Esse camarada não perde tempo. Pessoal, bem lembrado, o Luciano é meu assistente, tá? Ele estava aqui para me lembrar. E quando a gente usa ali os coraçõezinhos, tá? Isso indica para o Instagram que o papo tá legal, que o assunto tá importante. Então, ó, coraçãozinho. E também, assim, ó, se você acha que esse assunto. Ó, gente! Não, para tudo! Rodrigo Geoffredo! Eu digo, meu Deus do céu. Luciano Steffen, Késia, Kelly, Patrícia. Olha que galera, gente. Fantástico. A Silvia, sua nata do High amei, amei. Society. Vamos parar tudo. Mas, gente, assim, ó, o Rodrigo é um cara que eu admiro demais, ó. Sempre. Amor, amor eterno, querido. Mas, gente, pensem no seguinte, ó. Essa questão toda do deixa a vida me levar. Na educação financeira, a gente sempre trabalha esse ponto, porque se você não tomar as rédeas da sua vida, o que vai acontecer? Você vai deixar que os outros tomem decisões por você. Então, veja nesse momento. Claro, gente, o que passou, passou. Paciência, não tem o que fazer. Quem não tem reserva financeira, não tem, vai depender do auxílio do governo. Mas
o governo está te dizendo que tu tem R$ 600 para se virar. Então, veja assim, ó, se eu não tomei uma ação, não fiz uma escolha, eu vou ser escrava da decisão dos outros. Se eu não pagar as minhas contas em dia, vai acontecer um protesto, de daqui a pouco ter uma penhora de bens, ou então uma busca e apreensão, e aí vão decidir por ti, já que você não decidiu, né? E quando nós deixamos a nossa carreira simplesmente acontecer, sem nos preocupar porque quando é legal tu ter essa parceria na empresa, onde tu mostra o teu trabalho, tu veste a camiseta, a empresa é uma empresa que trabalha contigo, que te auxilia, que te ajuda. Então, assim, quando tem uma integração, quando tem um propósito, valores alinhados, isso é muito gostoso. Agora, quando você está lá só para ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro e pagar as contas, bem como tu falou. E milhões de brasileiros estão nessa situação. É uma coisa triste de saber. E agora cada vez mais, porque essa situação, esse desafio está muito grande para todos nós. Neste momento, né, nesse final de mês, agora de abril, foi feito um levantamento e 66% das famílias já estão endividadas. Então, você imagina o desafio que vem pela frente, porque a coisa mal começou. Né? Uma coisa que eu vejo, e que aconteceu hoje de manhã, e vejam como não importa onde você está e nem o que você faz, sempre tem coisas para você aprender. Ontem eu adicionei um rapaz que ele é diretor financeiro. Ele está em busca de recolocação, está procurando uma oportunidade no mercado. Mas qual foi a minha primeira coisa que me veio à cabeça? Quero saber mais. Como é ser diretor financeiro? Como você chega? Porque eu trabalho com gestão financeira, sempre gostei de consultoria, sempre gostei de auxiliar as empresas, e eu cheguei a gerente de logística, né? Na minha carteira tem lá, gerente de logística, eu já fui gerente comercial, mas nunca fui diretora financeira. E eu fiquei pensando, será que não, olha só, será que não combina comigo? E como eu chego até lá? Eu tenho que perguntar, eu tenho que saber. E eu acho que essa mentoria, é uma mentoria, né? Quando você pega profissionais que estão em posições de destaque, que compartilham conteúdo, tudo, você não pode ficar assim, ai, que chato, eu não vou perguntar. Pergunte. Ontem era 8 horas da noite, eu estava conversando com uma menina do Ceará que quer ser educadora financeira. E eu digo, cara, me pergunta, conversa comigo, tem dúvida, me chama, vamos lá que eu estou junto contigo. E isso é uma coisa fantástica, né? Mas a gente precisa fazer, né, Kelly? Senão não rola. Mas é porque você tem consciência que existe espaço para todo mundo. Tem muita gente que enxerga o outro profissional como um concorrente, né? Para roubar meu montinho, uma ameaça. Não. A gente pode ter uma troca, a gente pode ensinar, a gente pode aprender. Existe cliente para todo mundo, desde que você seja muito bom. E o diferencial do seu trabalho é sempre a pessoa que você é. Porque o que você é, quem você é, isso ninguém pode copiar. Então a gente pode trocar, a gente não precisa ter essa insegurança. E o que acontece, Paty? Você falou sobre a questão do trabalhar só por dinheiro. Hoje eu percebo duas coisas muito arriscadas. Primeiro, essa mesmo, de quem trabalha só pelo dinheiro, só a intenção de ganhar, 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 e nem sabe o que está fazendo, por que está fazendo. E existe o oposto também, porque hoje em dia a gente fala muito de propósito e ele é fundamental. Só que você também precisa ser remunerado por aquilo que você faz, você precisa ser bem remunerado. E a gente também tem pessoas que não entenderam o valor que elas têm. É muito comum, principalmente, a gente que dá consultoria, o profissional ele se coloca numa situação de cobrar muito pouco, porque ele mede o bolso do outro pelo próprio bolso, ele não valoriza todo o esforço, todo o know-how que ele tem, e muitas vezes coloca um valor tão abaixo do mercado que ele perde cliente. Porque, peraí, se está todo mundo cobrando R$ 500, ele está cobrando 50, deve ter alguma coisa errada. A gente tem uma tendência meio natural de descartar o menor valor e o maior valor. Então, é importante também se valorizar,
saber quanto que custa a mão de obra dele. E não só enquanto consultor, mas quando você vai numa entrevista de emprego também. Você precisa saber falar qual a sua pretensão salarial. Nem sempre vai ser aquele mito de que a empresa vai contratar o mais barato, tá fazendo leilão. Não. Existe isso, infelizmente existe. Mas você precisa mostrar esse empoderamento da sua própria carreira, quanto você vale enquanto profissional. E muitas vezes as pessoas têm essa insegurança, elas não conseguem falar. Então a gente precisa dizer, a gente precisa falar, olha, o meu valor é tanto, e sem aquele receio, acreditar em si mesmo. Então tudo começa, quando a gente fala de carreira, na escolha da empresa. Mesmo a gente estando nesse momento delicado, eu sei que nem todo mundo nesse momento está em condições de escolher, mas a gente tem escolha. Não vou fazer aquele discurso de meritocracia como se a vida fosse igual para todo mundo, porque não é. Mas se a sua vida hoje não está tão confortável como você gostaria, peraí, e no médio prazo, o que eu posso fazer? Qual que é a minha escolha? Se não pode ser para agora, que seja para depois. Deixa eu traçar esse caminho, deixa eu seguir o que é relevante para mim. Você precisa escolher a empresa onde você vai trabalhar. Eu já tive casos de coaches que saíram da empresa porque os valores eram totalmente incompatíveis, muitas vezes eram bem remunerados, mas é o clássico caso de quem precisa vender aquilo que não acredita, aquilo que não é bom para o cliente, e muitas vezes fica dando murro em ponta de faca porque o emprego parece bom. Se não está alinhado com quem você é, não é um bom emprego, começa a olhar no mercado, começa a trabalhar a sua marca. LinkedIn é maravilhoso, está aí para a gente poder ter essa oportunidade. A gente agora chega em CEO, a gente chega em diretor, a gente chega em quem for. E a gente tem que saber valorizar isso e ter aquela cara de pau básica que você falou. Pergunte. Se a Sim, pessoa não sim. vai te dar abertura, é uma questão dela, mas faça a sua parte. É. Isso é tão importante, né? Esse acesso, essa, essa ferramenta que é o LinkedIn e que ela pode, de forma gratuita, te dar acesso a pessoas que podem fazer a diferença na tua carreira. Então, se você está nos escutando, se você vai nos escutar depois, a nossa principal dica é perca o medo de perguntar. Sim. Encontre as pessoas que trabalham na empresa que você gostaria, que têm o cargo que você gostaria, que chegaram aonde você quer chegar. E pergunte. Aí vão dizer assim, ai, mas eu sou office boy, ai, eu sou aprendiz do Senai. Gente, eu comecei no Senai. Eu tenho muito. Se tem uma coisa na minha carreira que eu tenho orgulho, é de ter começado no Senai. Não vou dizer quando, porque eu não vou entregar a idade, mas assim, ó, é uma coisa que me emociona para mim. Foi um início, não podia ser mais de cabeça erguida do que começar através do Senai e olhar para essa trajetória toda e dizer assim, ó, eu conquistei as coisas que eu gostaria de conquistar na minha carreira. Eu sei que tem muita coisa pela frente e olhar à minha volta e encontrar pessoas maravilhosas como vocês que estão aqui. Pessoas, hoje mesmo eu estava conversando com uma colega que é socióloga, meu Deus, eu amo ela, é uma amigaça assim, que eu tenho. E tu vê assim, cara, dinheiro não é tudo. Essa coisa toda de ter as pessoas à volta, de estar feliz com o meu trabalho, de ter o meu trabalho reconhecido, de olhar para trás e ter orgulho da minha jornada. Fiz coisa errada, fiz escolha errada, passei por perrengue, passei por um monte de coisa, mas isso é gostoso, né? E eu vejo que as pessoas perdem essa oportunidade. Então, o nosso convite é que você ouse mais e que você esteja atento às coisas que acontecem, né? Faça um esforço aí para estar sempre à frente. Eu vejo que é um pouco difícil essa coisa toda de carreira, às vezes a gente tem que abrir mão de muitas coisas para focar naquilo que vai nos levar onde nós queremos, inclusive financeiramente. Então, muitas vezes, tu troca uma viagem que tu gostaria de fazer, né? De repente, tu junta dinheiro para fazer uma viagem, alguma coisa assim, uma lua de mel, mas aparece um curso, vamos supor,
um MBA internacional que tu sabe que se tu fizer, vai fazer a diferença no teu currículo, vai fazer diferença na tua carreira, na empresa onde tu tá, e aí tu tem que escolher. E é importante tu ter parcerias, inclusive dentro de casa, que vão te dizer, eu acredito em ti, né? Porque eu acho que essa questão do dinheiro aplicado à carreira, ele faz parte do universo doméstico, principalmente no casal. Então, o que aconteceu comigo? Eu tive a oportunidade de estudar enquanto meu marido trabalhava. Então, eu fiz a minha graduação, fiz o tecnólogo, tudo. E aí, eu tive a oportunidade de chegar para ele agora e dizer assim, ó, meu amor, agora é a tua vez. Né? E aí ele fica enlouquecido fazendo 5 disciplinas no Instituto Federal, e aí tem que projeto, tem que estudar, não sei o quê. Porque a gente precisa, eu preciso fazer uma visita técnica. Amor, vai, é a tua vez. E essas coisas são importantes, né? Da gente trazer essa parceria em casa, porque às vezes a gente precisa trazer também as pessoas que estão dentro da nossa casa para esse assunto. É muito interessante esse negócio todo. Eu sou apaixonada por esse negócio de carreira. Kelly, o que mais? Fala. Então, Tu dando tá me deixando falar muito. Tu não pode deixar. você Gringo, quando fala, é vai isso. interromper, como assim? Mas eu vou dar prosseguimento para essa fala sua. É a questão de você não ter dó de investir em si mesmo, né? Você acreditar. Porque é importante que os outros ao seu redor acreditem em você, e eles só vão acreditar se você também dar a forcinha e acreditar em si mesmo. Porque muitas vezes eu tenho coaches que, sabe, pagam com esforço o processo de coaching e parcelam, mas fazem aquilo com tanta alegria, sabe, acreditando tanto. Gente, não tem como não dar certo. Quando você coloca a tua melhor energia naquilo, quando você se esforça, que você fala, estou fazendo por mim, estou investindo em mim, isso pode ser o mesmo exemplo do curso. Tudo que a gente coloca o nosso melhor, que a gente se dedica, vai te dar retorno. Mas é claro, em alguns momentos você vai ter que pensar, olha, esse curso aqui eu estou fazendo para ter um retorno rápido financeiro, eu estou fazendo talvez para ter um retorno no médio e longo prazo, ou eu estou fazendo por satisfação. Se você está fazendo só por satisfação e não vai ter um retorno financeiro, tá tudo bem, desde que você tenha consciência disso. Você é responsável pelas suas escolhas. Então, tem muita gente que faz várias graduações, mesmo sabendo que elas não são interligadas, que elas não vão dar um retorno, mas fazem isso consciente que elas querem o prazer, o retorno é o aprendizado. Sim. Então, você tem que saber quem você é, o que é importante para você. Para muita gente isso não funciona. Talvez nesse momento que a gente esteja vivendo faça mais sentido fazer cursos, fazer processos de coaching, tudo para você resolver, né, mais no curto prazo, para você ter esse retorno. Então você tem que entender qual que é a sua situação financeira e o que você quer agregar para a sua vida hoje. E para a gente poder pensar na nossa vida, a gente precisa pensar também na empresa que a gente trabalha. Porque muita gente não está preocupada em trazer recursos para a empresa. Você precisa pagar o seu próprio salário, mesmo sendo um empregado. Você tem que trazer algum tipo de retorno, você tem que trazer o dinheiro ou redução de custos, e muita gente não tem essa mentalidade. A empresa, ela não é paternalista. Ela está devolvendo uma parte da riqueza que você mesmo deu para ela. E ela só vai devolver se você estiver de alguma forma contribuindo. Claro que algumas funções a gente consegue medir de uma forma muito mais direta. Um vendedor, ele paga diretamente. Talvez em um assistente administrativo a gente não consiga ter essa percepção. Mas você tem que contribuir o máximo possível para poder receber de volta. Para poder, em um momento, quando a economia melhorar, chegar e pedir um aumento, pedir uma promoção sem receio. Existe muito milindre. Parece que é feio pedir promoção. E tem pessoas trabalhando há décadas esperando um reconhecimento de outras pessoas que talvez nunca venha. Gente, o interesse é seu. Não tenha receio, não sinta que isso vai te inferiorizar. Não fique pensando, não, mas ele sabe o meu valor, eu me esforço, não tem que partir de mim, tem que partir de você às vezes. O interesse é seu. Então a gente precisa se apropriar da carreira mesmo. E a gente tem que pensar, o dinheiro, ele é só uma das vertentes da riqueza. A riqueza é uma coisa muito maior. Só que se ele faltar, talvez a gente não consiga realizar os nossos planos básicos. E aí a gente se torna escravo dele.
A gente precisa que ele esteja em equilíbrio para a gente, pelo menos uma vez na vida, poder falar: não, eu vou recusar esse cliente, vou recusar esse projeto, Uhum. não quero aquela empresa. E para isso você precisa ter a tua poupança de desemprego, sabe? A tua reserva de emergência, que você fala tanto da reserva, e muita gente ainda não desenvolveu também esse mindset. Ah, porque eu ganho pouco demais. Ah, porque não é para mim. E são as pessoas que estão vivendo um degrau acima e o tempo todo precisa Sim, falar amém para todo mundo, né, Patrícia? Tá infeliz no sim. trabalho, não consegue sair, quer empreender, não tem coragem de começar, porque não é dono de si mesmo, é escravo do dinheiro. O dinheiro tem que ser nosso, nunca a gente ser dele. Sim. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo, que é o seguinte, Hum. ó, meninas, existe mesmo segurança em ser funcionário? Empreender também faz parte dessa análise de vocês? Bom, eu, eu acho que assim, ó, nós estamos vivendo numa situação onde não há segurança de absolutamente nada, né? Eu acho que a única certeza é que tem um futuro muito incerto. Eu imaginava até um tempo atrás que ser funcionário público era talvez uma das formas mais seguras de tu ter um rendimento mensal, de tu ter um retorno mensal e de tu não perder o teu emprego assim a qualquer momento. E vocês vejam a situação que nós estamos, em que não existe mais concurso, o funcionário público perdeu diversos benefícios, diversas é, e, e aí tu vai estudar e tu vai ver que o funcionário nunca teve estabilidade, né? Eu nunca acreditei Então, nessa falácia também, Patrícia. Eu é, nunca acreditei que a minha segurança pudesse vir de terceiros, seja de empresa, seja do que for, né? Funcionarismo público. Eu acredito que eu sou capaz de prover minha própria segurança se eu tiver uma boa gestão financeira, se eu souber cuidar da minha carreira. Mas isso que uhum, eu te falei, você tendo a sua reserva. Agora, esperar que uma empresa que está focada nos próprios interesses garanta a minha segurança, gente, nem um contrato é vitalício. Não tem segurança nenhuma. A gente vive uma ilusão de segurança e a gente alimenta cada vez mais essa ilusão para sentir que sabe onde está pisando. Aí vem um vírus e acaba com tudo, você percebe que não existia segurança. pois é. E eu vejo assim, ó, em algumas empresas a gente tem uma relação como se fosse um casamento, né? E o casamento tem os seus altos e baixos, tem casamento que é perfeito, que é aquela parceria, tudo. Tem uns que é briga o tempo inteiro. E, e às vezes acontece de funcionário e empresa se manterem, apesar das brigas, por pura comodidade. Então também acontece isso, né? Eu conheço um caso assim que é uma pessoa assim que não está alinhado ao perfil da empresa e o dono da empresa comentou comigo e disse assim, mas eu não posso demitir, porque é a única pessoa que quer trabalhar comigo. Então fica uma situação muito complicada, né? A, Gente, a manda ele para um segurança, coach, deixa eu ajudar essa pessoa, ela tá precisando. tu tem que ajudar um a demitir, o outro a se ajeitar, né? Mas veja assim, ó, a segurança é bem como tu falou, e eu espero responder o Rodrigo dessa forma. A segurança ela vai vir através da tua reserva financeira e de como tu agarra pelos cabelos, o tal de cavalo como é que era? O cavalo da oportunidade. Eu nem lembro mais. Cavalo O cavalo calado, né? encilhado. O tal de... Nossa, entreguei a idade. A história do cavalo encilhado. Eu tive uma fase na minha vida e isso me marcou muito, porque um colega, nós estávamos conversando e um colega meu disse assim: a Patrícia, ela está sempre preparada para quando o cavalo passar. E aí, eu tinha um colega que trabalhava diretamente comigo, nós dávamos aula no Senac, e ele disse assim: não, tu não sabe que até hoje o cavalo está procurando a Patrícia? Porque a Patrícia, ó, já foi, Já foi embora, deixou, né? já foi e deixou o cavalo para trás. Isso foi um momento único assim da minha vida e que eu tento resgatar ele e lembrar dele cada vez que aparece um desafio e que eu digo, ai, não vou esperar o cavalo, vamos embora.
a segurança financeira que vai nos permitir sair da onde nós não estamos nos sentindo incorporados, que nós não estamos nos sentindo agregadores e colaboradores. A segurança financeira é o que vai permitir que eu possa apostar um pouco mais no meu empreendimento. Mas mesmo o empreendimento, ele não é uma coisa para sempre. Por quê? Porque se eu tenho um CNPJ e eu posso ter a Patrícia Froner Treinamento Limitada, essa empresa ela é minha enquanto eu estiver viva, enquanto as coisas estiverem funcionando, porque se me acontecer alguma coisa, essa empresa continua, né? Ela se torna um ser, ela é um ser independente, né? Então, a segurança do trabalho hoje da CLT, eu acho que ela caiu muito por terra, né? Eu acho que as pessoas viram que realmente precisam ter a sua carreira, o seu dinheiro e fazer as coisas acontecerem e ter momentos de parceria com empresas. Então, hoje eu trabalho, nossa, eu vou trabalhar na empresa do Luciano, vou dar consultoria com ele, não sei o quê. Enquanto essa parceria for boa para nós dois, estamos juntos, mas eu ter toda essa liberdade de poder navegar para onde as coisas, para onde eu coloco meu leme, minhas velas, né? Então, Sim. acho que isso é importante. Patrícia, e primeiro parar para pensar por que a gente busca tanta segurança? Por que a gente tem essa necessidade tão grande de segurança? A gente precisa aprender a correr risco calculado também. Será que a gente não fica inseguro justamente por não saber do nosso potencial, das nossas capacidades? E por isso, quando a gente sai de uma empresa, a gente já quer entrar em outra desesperadamente, não importa qual, porque eu tenho que pagar as minhas contas? A gente olha tanto para fora, a gente olha tanto para o código de barra, que o tempo todo a gente quer segurança, 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 mesmo estando vivendo em um mundo inseguro. Se a gente aprender a correr esses riscos, eu não estou falando de você, sabe, ser a louca e começar, tipo, Não, vou reinventar a roda. Não é nada disso. não é vida louca, né? Não. É É se permitir você. um pouco. Sim, sim. E aí tem um detalhe muito importante que isso atinge homens e mulheres, mas principalmente as mulheres, que é a síndrome do impostor. Tá? Nossa, Nossa, isso é uma coisa que assim as pessoas precisam entender. E eu confesso que eu tive, tá? Durante muito tempo eu tive isso. É, já me aconteceu. Só que, graças a Deus, eu sempre, por medo de errar, eu sempre me preparei muito. Mas eu não deixei de fazer. Mas sim. até acabar a palestra, eu achava que eu não ia conseguir dar a palestra, sabe? Mas daí tu fica pensando, cara, são 10 anos fazendo isso, são 15 anos de experiência em tal coisa. É, gente, eu entrei numa sala de aula pela primeira vez para dar aula em 92, tá? Mas eu era uma criança, tá, gente? Eu era muito nova. Mas assim, por que, né, esse medo todo de repente um desafio? Claro, o frio na barriga é um troço que não tem preço. O frio na barriga, o dia que eu parar de sentir frio na barriga, eu morri, entendeu? Porque antes de bater, tanto que eu mandei para Cash, eu mandei aquele coraçãozinho pulsando ali, eu disse, ó, tá na hora. E realmente eu me sinto assim. Aí depois que a gente liga, começa a falar, daí a coisa. Mas essa coisa, essa adrenalina, ela faz parte da vida. Mas tem muitas irmãs, tá? Principalmente, né, o público feminino, o pessoal se trava e ela tem total competência para fazer, para executar, para estar naquele cargo, para tirar. Gente, imagina se a primeira-ministra da Alemanha tivesse medo de estar onde está. Com E olha o certeza. trabalho que ela tem feito, né? Assim como outras mulheres, porque tem outras líderes que estão fazendo toda a diferença no mundo nesse combate a essa doença e que elas estão se sobressaindo. Gente, são 7 mulheres e nós temos aí
190 países. Então, são mulheres de destaque que estão dando resultado. Imagina se elas tivessem medo de assumir o cargo que elas estão, né? Então, a gente precisa superar isso, né? Essa síndrome do impostor. Eu acho que realmente a gente precisa superar isso. O Rodrigo disse o seguinte, ó, que ele acredita muito nas cooperativas como um modelo econômico sustentável. Faz todo sentido, meu amor. Eu amo cooperativas. Eu entrei numa cooperativa em 2003, né? Nós fizemos toda ali toda a função para começar a cooperativa de professores aqui no Rio Grande do Sul. É uma cooperativa que existe até hoje. Tem lá no meu canal um bate-papo fantástico sobre isso. E é justamente isso que acontece, tudo que ele cita ali. Tem trocas de experiência, tem apoio, tem o ser dono, né? E essa coisa que as empresas tanto querem, né, Kelly? Que é o funcionário, o colaborador com vestir a camiseta e tratar a empresa como se fosse dele. Só que dentro de uma empresa, de uma limitada, de uma SA, ele até pode fazer isso, mas a parte boa da história vai ficar com sócios, né? Então, os lucros ficam com sócios. Então, daqui a pouco o camarada tá lá vestindo a camiseta, dando resultado, trazendo cliente, fechando o negócio, e ele continua com fuquinha, enquanto o sócio da empresa está andando com carro importado. Então, através da cooperativa, a gente consegue corrigir isso, a gente consegue ter dar uma oportunidade para as pessoas de crescerem realmente junto com a empresa, né? Eu sou apaixonada por cooperativa. É tudo que. Só chamar cooperativa, de pensar em cooperação, já faz muito sentido, né? Paty, complementando o que você estava falando a respeito da síndrome da impostora, é interessante que no processo de coaching, às vezes as pessoas imaginam, faz coaching porque quer melhorar, quer corrigir os gaps, os defeitos. Em alguns casos, sim. Mas olha, hoje meu público, a maioria é feminino. E a maioria delas precisam do coaching para aceitar as qualidades que elas têm. Porque não é fácil a gente assumir as próprias qualidades. A gente é treinada o tempo todo para se defender do que a gente tem de bom. É mais ou menos assim, Patrícia, que blusa bonita, não é velha. Nossa, faz tanto tempo que eu tenho essa blusa. Sempre uma autossabotagem que prejudica muito. E prejudica na vida e vai prejudicar na carreira também. Porque o que você falou que a cooperativa ajuda a equilibrar um pouquinho esses tratos de quem trabalha muito, mas não recebe o resultado. Outra forma também é quando o colaborador sabe brigar. Peraí, deixa eu defender, né, meu território. Eu fiz tudo isso pela empresa, e agora vamos negociar? Vamos combinar como que vai ser, a partir de agora, minha participação nos outros. A gente precisa saber se defender. Não adianta a vida toda a gente se concentrar em ser braço direito. Se você tem uma mentalidade que você pode ser um cérebro também, você pode ser cabeça. Mas muitas vezes você quer ser o cabeça, mas você se enxerga tão pequeno, você é tão assim, ligado nessa síndrome do impostor, que você, não, mas eu já sou braço direito, está excelente, olha que orgulho. Tudo bem, se for o seu planejamento, não tem problema nenhum. A gente não precisa só de líder, a gente precisa de liderado também. Mas faça sabendo que foi a sua escolha, não assim, onde você caiu e ficou. Isso me lembra, eu conheci uma pessoa que trabalhou 20 anos no mesmo cargo. E ela não fazia questão de ser promovida, ela não fazia questão de sair dali, ela não queria ter mais autonomia, não queria ter liderados, não queria ter nada. Ela queria ficar ali, porque ali estava bom para ela. Tudo bem, é uma escolha, né? É uma escolha. Mas, e essa questão de repente, as pessoas terem condições de ser o cérebro e optarem não, às vezes é se contentar, de achar que não é capaz, de não de não conseguir lidar com tudo para chegar a um nível maior ou empreender. Às vezes o pessoal fica pensando assim, nossa, se é para ter essa vida, eu quero ser CLT. Mas empreender é muito legal, né? Ter o seu negócio,
prestar serviço, vender produtos, isso para quem gosta é fantástico, né? Então tem uma série de coisas, veja como é rico esse tema. Ai, Kelly, faltam 15 minutos, ai meu Deus, a gente não falou de empregabilidade ainda. Vamos lá. Essa é muito rápida. Passa. Empregabilidade. Para você se manter empregável, interessante para o mercado, primeiro você precisa aparecer. Tem que sair da toca. Eu não estou falando que você precisa ser o famosinho. Não tem essa necessidade. Mas quem não é visto não é lembrado. Eu sei que parece um clichê, o ditado é velho, mas não tem como. A gente consegue fazer um network muito legal construído dentro das nossas organizações. Mas se a gente tem ferramentas, se a gente tem a tecnologia a nosso favor, por que não trabalhar de uma forma estratégica para a gente conseguir ter opções? Mesmo que seja para você continuar onde você está. Mas para você ter a Uhum, segurança que a gente falou, de saber que você consegue migrar para outro cargo, para outra empresa, caso seja interessante para você, e até mesmo para você, quando for replanejar a sua carreira, ter opções e ter clientes, fornecedores, ter pessoas da sua rede. Então, você precisa trabalhar a sua marca no LinkedIn. Já não dá mais para ser só aquela pessoa que fica lendo o que os outros escrevem. A gente precisa uhum, compartilhar o nosso conhecimento também. Por generosidade, porque a gente está nesse universo para compartilhar, e também porque a gente precisa mostrar o nosso potencial. Não existe forma mais democrática de trabalhar a empregabilidade do que você se expor a pessoas de vários cargos, de vários níveis diferentes, e você, sabe, chamar, como você falou, fazer perguntas, compartilhar, e você ter essa sinergia, essa sintonia entre os cargos. Então a gente tem que aparecer e a gente tem que pedir depoimento, sim, de trabalhos legais que a gente faz. A gente não precisa ter receio, a gente não pode ter receio. Tudo que você faz de bom precisa ter algum tipo de gratificação. Assim como você também tem que saber gratificar o outro. E nem sim. sempre isso é remunerado, nem sempre isso envolve só dinheiro. O reconhecimento social, sabe? Valorizar. Um depoimento que você recebe, um post que te marca, não tem tanto valor, e ao mesmo tempo, além de dar aquele quentinho no coração que a gente gosta tanto, faz com que outras pessoas enxerguem a gente também. Então a gente tem que trabalhar isso. A gente precisa se expor, usar ferramentas como lives. Para muita gente não é a coisa mais confortável. O meu Uhum. sonho de infância não é fazer live, gente, não é aparecer, gravar vídeo, não é o que eu escolhi para minha vida, mas espera aí, se eu posso, Uhum. se eu tenho esse recurso a meu favor, por que não fazer? E estar sempre em grupos, participar de discussões, existir. Primeiro as pessoas precisam saber da sua existência, para você Uhum. poder abrir portas. Depois que você tem essa porta aberta, aí você vai ter a oportunidade de mostrar mais suas hard skills. Porque primeiro, hoje em dia, como que funciona? Hoje em dia a gente conquista pela pessoa que a gente é. Nossa, que legal esse posicionamento, essas ideias. Deixa eu Uhum. entender mais. Posso dar uma olhada no seu currículo? Aí você vai mostrar a sua formação, você vai mostrar suas certificações, o que você sabe fazer, o que você estudou. Mas a gente precisa saber se valorizar enquanto ser humano para poder ser interessante enquanto profissional. Porque eu não vou contratar um currículo. Gente, eu não tenho condições de trabalhar com currículo com uma pessoa robótica. Eu preciso trabalhar com um ser humano, alinhado aos meus valores, que queira crescer, que tenha sintonia comigo. E as pessoas precisam se permitir ser mais humanizadas para trabalhar a empregabilidade. Hoje eu ainda sinto muita falta disso. Seja por receio, por vergonha, ou até mesmo, sei, o medo da exposição. Gente, deixa para preservar a sua vida particular, você preserva assim o que não é interessante para você, deixa no Facebook, ninguém precisa ter acesso, deixa aqui no Instagram, mas no LinkedIn a gente não precisa mostrar a nossa vida, a gente precisa compartilhar as nossas ideias. E não tenha medo das suas ideias. Elas não vão ser aceitas por todo mundo e tá tudo bem. Coach adora falar que tá tudo bem, né, Paty? Tá tudo bem, gente. Mas tá tudo bem. Aí que tá, duas coisas assim, uma fala aliás, vamos puxar Roosevelt aqui. Hum, Não, vamos, é chique, né? alto nível! Estamos com tantas presenças ilustres aqui, precisamos fundamentar bem esse negócio. Mas assim, ó, tem uma fala dele que, resumindo a história, diz o seguinte: nós precisamos, ao nos expor, nós precisamos escolher para quem nós estamos dando crédito para nos criticar. Então,
eu vou me expor e eu vou dar crédito para aqueles que se expõem, porque ir para a arena não é para qualquer um. E como eu vou levar em consideração alguma crítica, principalmente aquelas mais negativas, de alguém que está na arquibancada e que não desce para a arena. Então, eu vejo assim, ó, dois pontos, retomando ali o que você falou, de participar, de contribuir com conteúdo, de socializar conteúdo. Isso é tem duas coisas, né? Uma é que as pessoas, as empresas, os negócios vão te ver. E isso é o grande objetivo. Mas você pode estar esquecendo que outras pessoas estão te vendo e podem se inspirar em você. E isso não tem preço. Isso não tem preço. E aí você me diz assim, mas eu sou só uma. Eu sou auxiliar administrativo, o que, que eu tenho para contribuir? Bom, tem o teu dia a dia, tem as coisas que tu faz, tem a forma como tu trabalha, tem um curso que tu fez, uma indicação de A alguma sua coisa, experiência de vida pode a ser sua muito experiência de diferente vida. daquele diretor que não sabe o que você sabe. E aí eu vejo o seguinte, ó, pode ter o rapaz que repõe, né, o repositor do supermercado, ele pode estar lendo o teu depoimento e estar se inspirando em você. Então, a gente precisa contribuir, a gente precisa levar a nossa história, né, de forma coerente, responsável, ética, mas a gente precisa contribuir para que outras pessoas consigam a sua recolocação, encontrar o seu caminho, organizar suas finanças, cuidar da sua carreira. Então é tanta coisa. E ter as rédeas, né, da sua vida, fazer com que as coisas funcionem. Eu vejo que é mais ou menos como a caverna do Platão, né? Tem alguns de nós que nós conseguimos fugir e agora está na hora da gente ir lá e buscar o resto da galera. Vamos lá. E a gente vai levar pedrada, a gente vai Sim. levar, a gente vai levar muito xingão, mas a gente precisa tirar a galera do escuro. A gente precisa É trazer, que, né? se você pensar na caverna, no primeiro momento dói muito, né? Porque o seu olho não é acostumado com a claridade. E muita gente, quando sente aquela cegueira, já quer correr para dentro da caverna de novo. Se você está no momento da sua vida que você teve coragem de ser disruptivo e que você decidiu arriscar de alguma forma, não volta correndo. Se a situação que você vivia fosse tão bom, você não teria tentado sair dela. Se permita descobrir o que, que tem aqui fora, novas possibilidades. Se permita dar essa oportunidade para você mesmo. Que às vezes a gente deixa o medo paralisar. E o medo é uma ilusão. Gente, ele não existe. Não vamos dar tanto crédito assim para insegurança. Aliás, eu digo o seguinte, ó, aquele momento que tu grita, uhul, sabe? Aquela coisa assim gostosa, vem depois do medo. Então, imagina assim, ó, cara, tu pular de paraquedas, tá? Tá na minha lista, tô doida para fazer. Tá? Eu queria fazer esse ano, agora tá tudo meio complicado, mas o ano que vem não escapo de jeito nenhum. Isso. Morro de medo de altura. Morro de medo de altura. Mas eu vou fazer. Por quê? Porque tu pode, cara, tu vai ter dor de barriga, sabe? Até o momento de entrar no avião. Nossa. Mas quando tu pula, é a sensação, eu tenho várias pessoas que eu conheço que fizeram isso e disseram, Paty, tu não tem noção do que acontece. É um troço fantástico, um troço assim que indescritível, mas tu só vive depois do medo, né? Então a gente precisa entender que o uhul tá depois do medo. Então se tá com medo, vai com medo. Tem lá no meu canal, tem 2 vídeos, tem uma entrevista que eu peguei, um trecho de uma entrevista do Will Smith contando a experiência dele em pular de avião, pular de paraquedas, que ele tem pavor de altura. E tem 2 vídeos que eu gosto muito que falam sobre sair da zona de conforto e o quanto é importante essa coisa do passarinho, né? Porque ele está no ninho, tudo bonitinho, e ele tem que
tocar a ficha. Ele tem que sair da zona de conforto para conseguir E voar. às vezes essa zona de conforto nem é tão confortável assim. Mas o hábito de estar Exatamente, lá do que de fato falar que delícia. exatamente. Amada, por favor, estamos encerrando dois míseros minutinhos aí para gente se despedir do pessoal. Fale, conte tudo. Bom, a gente falou bastante sobre dinheiro. Quando eu penso em dinheiro, eu acho que o sucesso está em você saber o equilíbrio exato. Não tenha crenças limitantes, pensando que o dinheiro é mau, que ele é sujo. Não afaste o dinheiro da sua vida. Nem coloque ele também como prioridade. Dê ao dinheiro exatamente o valor que ele tem. E faça a sua parte. Cuide de você, cuide da sua carreira. Não fique postergando para ad eterno, né? O dia que eu vou empreender, o dia que eu vou mudar de empresa, o dia que eu vou fazer um coaching. Pare de esperar. A vida pode não esperar o seu momento. O seu momento pode Hum. ser agora. Então a gente tem que ir com medo mesmo, né, gente? É muito mais fácil fazer tudo isso do que pular de paraquedas, né, Patrícia? Por favor. Olha, dependendo do caso, dependendo das crenças, minha amiga, tem gente que prefere pular de paraquedas do que encarar um coach e ver, porque eu acho que a dor pode ser essa, né? De você ver o quanto tempo você perdeu. É. E tem Mas muita gente a gente perdendo muito tempo, e isso não é justo. Cuide mais de você é, mesmo, cuide da sua carreira. Paty, quero agradecer as pessoas que estiveram aqui com a gente, muita gente querida, né? Não vou me arriscar, me atrever a citar nomes, porque sempre a gente dá um balde fora quando faz isso. Mas foi muito bom contar com cada um de vocês. Quero deixar aqui um convite para vocês se inscreverem no meu canal no YouTube, tá? Coach Kelly Barbosa também. E a gente está aqui, né, Patrícia? Para quando alguém uhum, precisar, a gente tentar salvar. Salvar carreiras, salvar finanças, é deixar isso que aí. os seres humanos sejam um pouquinho mais felizes. Eu preciso fazer uma foto. Não, porque isso aqui vai ser histórico, esse encontro aqui. Daí a criatura. Aí a criatura vai mexer, vai fazer a foto e mexe no volume. Aí eu fico. Calma que já vai. Quem quiser fazer um print, postar falando que a gente é muito louca. Ah, é, né? Quem quiser, adoraria saber o que vocês acharam, como é que foi. Essa live vai ficar gravada, depois a gente vai distribuir isso aí no meu canal, no canal da Kathleen e tudo, para que mais pessoas possam refletir sobre a sua carreira, sobre as suas escolhas, sobre as suas opções. Eu realmente, assim, ó, eu não tenho palavras para agradecer a Kerly por ter dividido esse tempo com a gente, todo esse conhecimento, e a todos vocês que estiveram aqui comigo. Meu coração está bombando, galera! Obrigada, Estou gente. muito feliz mesmo. Gente, muito obrigada. Tudo de bom. Saúde e saúde financeira para todos nós. Beijo! Beijo. Tchau.